Essa é do Batista Pereira, né? Batista Pereira? Não, com muita honra. Eu amo esse programa. Aquele outro, Loares. Aquela lá é uma baixa assinada. E essas duas aqui é a presença. Essa é a minha. Aqui tá Os meninos vão entrar, vamos conversar também.
Terminou. Eu? Não, foi 2-1. 2-1? Quem que ganhou? Eu não vi todo jogo. Palmeiras ganhou 2-1. Então foi bom, né, o resultado, né? Ah, não foi. Os trabalhadores do setor agrícola do estado de Goiás, Sindiag, desejamos boas-vindas a cada um dos nossos sindicalizados, parceiros e demais convidados. Estamos iniciando a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sindiag. Para compor a mesa, convidamos, se estiverem presentes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Estado Agrícola do Estado de Goiás, Sindiag, Mauro César Rodrigues. Diretor administrativo, João Edilson Batista. Diretor político, Giovanni Portolotti Xavier. Diretor de aposentados, José Antônio Jorge. Diretor de formação sindical, Adailton Ferreira de Araújo. Diretora de comunicação, Magda Alves Leite. Diretor de promoção social e cultura e esporte, Léo Ulisses do Carmo Almeida. Não se faz presente, pois está de licença médica. Convidamos o advogado do Sindiag, Dr. Valmir José de Souza. Analista e consultor sindical do Sindiag, Dr. Ubaldo Barbosa. Convidamos também o presidente do Conselho Fiscal do Sindiag, João Batista Becari. Passamos então, neste momento, a palavra para darmos as boas-vindas e a abertura desta Assembleia Geral Ordinária, presidente do Sindiag, Mauro César Rodrigues. Bom dia, gente. Mas, prezando pelo horário, e nós sempre consideramos que o horário tem que ser cumprido, isso é uma falha grande dos brasileiros de não cumprir o horário. E tem alguém que tem que começar, então cada um começar e todos nós cumprimos o horário, isso vai levando a todos e automaticamente um dia nós conseguiremos que todo brasileiro cumpra o horário. Porque eu sempre, é uma questão pessoal minha, que nós temos que cumprir o horário, porque não é aquele que está atrasado, ele não tem direito, como tem aquele que cumpriu o horário e chegou na hora certa. Em respeito a todas as pessoas que estão aqui, chegaram no horário correto, nós agradecemos. Nós estamos aqui pedindo a Deus que nos abra o nosso mente, o nosso coração, para que tenhamos uma discussão que tenha benefício para todos nós, uma discussão que nós podemos levar um agraçamento, uma vontade de todos os servidores. E automaticamente, quando a gente fala em servidor, a gente também lembra da nossa família, da importância que é a gente ter uma vida tranquila, um bom salário, uma boa vontade de trabalhar, que isso transmite também para a nossa família. Infelizmente, nosso sindicato não tem muita coisa para mostrar. Nós não estamos conseguindo quase nada, muito pouco. As nossas reivindicações, nós fazemos parte de um fórum sindical, onde está reunido todos os sindicatos e associações do setor público do Estado de Goiás, e as nossas reivindicações, a maioria das vezes, nem respondidas são pelo governo. Nós devemos lembrar que em 2010, na campanha do senhor governador, ele estava lá na FAEC, a FAEC repleta de produtores rurais, de técnicos, de colegas, e ele se comprometeu que em janeiro de 2011 abriria um concurso para a Emater para assistir os produtores rurais, que em 2011 ele atenderia todas as necessidades dos trabalhadores do estado de Goiás, que em 2011 iria pagar o piso salarial dos professores. Isso, os servidores acreditaram mais uma vez na grande mentira, no grande calote eleitoral que foi colocado. Infelizmente nós passamos. Hoje nós estamos aí
O último dissídio pago foi em 2002. O sindicato entrou na justiça requerendo pelo menos os 5 anos últimos. As decisões dos juízes são decisões que a gente fica, às vezes, não sei o que se passa, mas está sendo julgado. As ações trabalhistas são demoradas, muito demoradas. O ano passado, nessa Assembleia, nós falamos que ia entrar uma ação requerendo aquela diferença do plano de cargos e salário que foi colocado para pagar para 2008. Um ano depois teve a primeira audiência. Um ano depois teve a primeira audiência. Nós ganhamos isso. A justiça deu que nós temos o direito. Aí, isso é uma coisa. O pessoal fala, como é que é? E quando é que a gente recebe? Eu falei, gente, você está com dinheiro na poupança, esquece esse dinheiro. Porque já tem recurso, aí a PGE já entra com recurso, aí nós temos que contrapor recurso, e vai para outro, vai outro. Ou seja, isso passa tempos e tempos. Então nós temos, quando a gente fala em justiça, a gente fica descrente, porque a demora é muito grande. Então todos os direitos nossos não são cumpridos. Agora está sinalizando, foi passado na votação, já na Assembleia, a proposta do senhor governador. Essa proposta é da seguinte maneira: o dissídio de 6,8 do período de 2010 a 2011, que completa, esse dissídio completa em maio de 2011, ele foi dividido em 4 parcelas. 4 parcelas. A primeira parcela, de 1,6, será pago retroativo a maio de 2011. Vai ser pago agora. Será colocado mais uma parcela de 1,6 para ser pago agora em maio. E o dissídio de 2011-2012, que vai dar um total mais ou menos, não chega a 10%, vai dar 9,8%, 9,7%, não tem precisa a data, é para ser pago a partir de maio. Foi aprovado na Assembleia, na segunda votação, é a única coisa que temos. Mas a gente já está vendo aí dizendo, a propaganda enganosa, dizendo que nunca teve um aumento como esse. Que aumento? Aumento é se você tivesse aí, pelo menos 1% acima da inflação. Inflação não é aumento, reajuste não é aumento. Reajuste é que no começo do ano você comprava um pacote de arroz por R$10 e agora você está comprando por R$10,600. Está do mesmo jeito. Se você teve um reajuste no seu salário de R$600, só vai dar para comprar um pacote de arroz. Aumento é que um ano após, em vez de você comprar um pacote de arroz cristal de 5 quilos, você tinha dinheiro para comprar 2 pacotes de arroz cristal 5 quilos. Aí sim é aumento. Mas reajuste quando você compra a mesma coisa, não é reajuste. Eu estava falando para o nosso colega aí, todos nós estamos aqui, todos servidores, vai lá na carteira de trabalho, vai lá na sua carteira de trabalho, olha o seu salário vou pôr uma data, novembro, anotem aí, novembro de 1996. Pega o seu salário de novembro de 1996. Aí quem tem computador, vai lá no Google, põe lá salário mínimo. Aí aparece lá a relação. Aí você põe salário mínimo de novembro de 96. Pega o valor do salário mínimo de novembro de 96, que vai ter um valor. Pega o seu salário aqui na carteira e esse salário divide. E depois vocês fazem a seguinte conta. Pega o salário de novembro de 2011 e o salário mínimo de novembro de 2011. Aí
aí vocês vão assustar, o que vocês perderam, o que nós perdemos nesse período. Eu só vou citar o meu exemplo, que eu sei, o meu exemplo eu posso te falar, certo? Porque eu fiz isso. Em novembro de 96, o Mauro César Rodrigues, presidente do Sindicato, ganhava 42 salários mínimos. Em novembro de 2011, o Mauro César Rodrigues, presidente do Sindicato, ganha 12 salários mínimos. É isso aí, gente. E se vocês, se Otávio, qualquer um que está aqui, fizer essa conta, vocês vão ficar descrentes. Então a gente está aí mostrando por que nós não estamos tendo dinheiro para dar uma integridade para a nossa família. É a redução do nosso salário, é as perdas salariais. As perdas são grandes e o governo não tem repouso nenhuma perda. Essa é a primeira perda nos últimos 10 anos. Essa é a primeira reposição salarial nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos nós tivemos mais de 100% de perda salarial. Infelizmente, a gente que está aqui no sindicato fala, mas o que serve o sindicato? Olha, o sindicato tem muitas coisas que nós atendemos, que nós estamos trabalhando, certo? Nós temos um corpo jurídico que tem dado assistência aos nossos servidores, não só na área trabalhista, mas até na área pessoal, certo? Eu falei ontem mesmo, estava conversando com a Roda, nós temos um atendimento semanal de 40, 50 pessoas que nos ligam lá para o sindicato para resolver problemas jurídicos da família, decisões que ele tem que tomar. Então isso é uma das coisas que nós temos feito, trabalhar. Temos feito ações a nível nacional, reivindicações, participações efetivas, principalmente, tem hoje uma PEC que o deputado Zé Silva, ex-presidente da Emater Minas, ex-presidente da Asbraer, um deputado que tem lutado realmente, se você for buscar na pauta da Câmara, é o único que está aí lutando pelos extensionistas, está lutando pelos fiscais agropecuários, está lutando pelo agricultor familiar. Então tem uma PEC que regula o salário mínimo do extensionista. Então nós temos participado efetivamente com a FASER dentro desse trabalho. E aí eu quero já colocar para vocês que este ano tem o 11º CONFASER, será em Recife. Então nós precisamos saber, tá, as inscrições abertas, há um custo porque Recife é longe, nós conseguimos um pacote de avião e hotel, que um custo praticamente, se a gente for analisar, é um custo praticamente só de hotel, gastaria isso. Então quem quiser, quem tiver interesse no CONFASER, tem que mandar seu nome lá para o Sindiagra para a gente ter a relação de saber como é que nós vamos trabalhar em cima disso. Nós temos aí participado em todas as ações junto ao Fórum Sindical. O Fórum Sindical está aí agora na luta para conseguir que o IPASGO seja administrado pelo servidor público, que o Goiás Prev seja administrado pelo servidor público. Então são ações que a gente tem feito e pautado. Uma coisa eu só peço, desculpa a vocês de não conseguir mais benefício por culpa de um governo que dá o calote eleitoral em todos e engana todos. E aí nós estamos vendo que o interesse do governo é o interesse pessoal dele. Nós estamos vendo aí uma Emater acabada, uma Emater que eu vejo as pessoas ligando para nós dizendo, Mauro, nós não temos dinheiro para papel higiênico. Nós fizemos um compromisso com os agricultores aqui do nosso município. Como é que nós fazemos? Gente, está aí, não se consegue nada, não tem recursos. Os escritórios locais, pela sua qualidade dos técnicos, têm conseguido convênio em quase todos os municípios. O dinheiro vem e não volta para o escritório local trabalhar.
Os técnicos estão aí em escritórios caindo aos pedaços por culpa que não há recursos de retorno. Nós estamos aí, queremos ouvir vocês e desse período estamos à disposição para discutir. Tem um outro assunto que eu gostaria de colocar em pauta, que foi um problema sério de um casuísmo, certo? Colocado pela GAMP, que o salário teve uma progressão salarial. O salário do técnico teve uma progressão salarial e o salário do administrativo teve uma progressão salarial. Só que a progressão salarial do administrativo foi incorporado no seu salário. E a progressão salarial dos técnicos não foi incorporada no salário. O que aconteceu? Aconteceu que os técnicos, a incidência do anuênio e quinquênio é em cima do salário base. Se o salário base não teve a progressão salarial, não teve a incorporação dessa progressão, ele continua o mesmo valor. E o administrativo, como teve, o anuênio e o quinquênio aumentou mais. E hoje, nós temos visto aqui numa empresa, não estou discriminando em momento algum, condenando os administrativos, em momento algum. O que deveria ser feito igual para todos, como era. Nós propomos isso. Então nós temos aí uma decisão a tomar. Essa decisão é duas facas, certo? Se nós entramos na justiça, primeiramente nós sabemos que justiça, vocês sabem como é que é, demora anos. Nós estamos conversando constantemente. Houve uma comissão, eu não participei, quem participou foi o Giovanni, foi o Guilherme, foi o... Zé Antônio Douglas. Foi o Zé Antônio Douglas. Conversou, foi levar esse assunto lá na comissão salarial. Levou esse assunto, mas ficou por isso mesmo. Nós conseguimos uma audiência com o secretário do Planejamento e ele simplesmente disse, naquele rompante, nós vamos resolver isso. O técnico de campo vai ganhar produtividade. Falei, secretário, o problema é hoje, não é daqui um mês, um ano, não. O problema é nós temos que resolver isso hoje, porque o técnico agrícola que assina um projeto de beterraba, se ele fizer uma coisinha errada e o produtor tiver prejuízo, quem vai pagar isso não é Emater, não, é o técnico agrícola que assinou esse projeto lá no banco. A responsabilidade dele é muito grande e ele está descrente com isso. Que como pode acontecer uma coisa dessa? E não só o técnico agrícola de nível médio, como o técnico de nível superior. O técnico de nível superior hoje, ele ganha menos que o técnico superior administrativo na Emater. Nós não podemos. Isso não acontecia. Sempre houve uma igualdade de ações de aumento. Mas, infelizmente, eles não nos ouvem. E não é só que aconteceu isso só com a Emater, aconteceu isso com mais 12 órgãos. E eles não querem nos ouvir. Não pretendem ouvir. Agora está mudando a opinião, né, gente? Cachoeira veio, está jogando bastante água, está jogando bastante lama, mostrando. Aí o governador já está preocupado. Já está tão preocupado que naquela greve dos trabalhadores da educação, ele acabou a greve e não deu nada. Agora ele viu que o prejuízo foi grande, já chamou, já está negociando. Já falou que o IPASO vai ser do servidor, que vai criar a Secretaria do Trabalho para o servidor. Então aí nós acreditamos que agora ele vai ter que conversar com a gente. Porque se ele quiser ser eleito, ele vai ter que pôr tudo no papel e com aquilo que ele prometeu. Porque senão nunca mais ele vai ser eleito na cidade de Goiás, porque a sujeira dele é grande. Então nós estamos vendo uma situação que pode ser discutida. Já sinalizou que ele quer conversar com os presidentes dos sindicatos. Então está na hora da gente pedir e reclamar o que é de direito. Nós não queremos nada que não seja de direito.
Nós só queremos o que seja de direito, de vontade do trabalhador. Sucesso a vocês, que Deus nos proteja e nos ajuda nesse dia de hoje. Muito obrigado. Para o melhor andamento dos trabalhos, para a melhor circulação do ar aqui dentro, no maior conforto de vocês, pedimos para manterem sempre a porta fechada, os celulares desligados e no modo silencioso. Aproveitamos também a oportunidade para lembrá-los da Assembleia da ASERGO na parte da tarde, onde a presença de cada um de vocês é muito importante. Passamos neste momento a palavra para o contador do Sindiagre, Sebastião Júlio, para a apresentação, discussão e aprovação das contas do Sindiagre exercício 2011. Vamos fazer planos descompor a mesa para a gente sentar nas primeiras cadeiras e dar andamento. Queremos agradecer a presença de João Ponceno, presidente da CAEM, Barnabé de Souza Araújo, presidente da Fundafer, e também Dr. Juscelino Borges Carneiro, neste ato, representando a presidência desta casa. Bem, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o resultado alcançado em 2011 pelo Sindiagre. Nesta feita, vamos apresentar o balanço patrimonial, composto do ativo financeiro, que é o disponível, R$ 59.781,62. O realizável, ou seja, o depósito recursal, R$ 5.805,60. O ativo permanente, no valor de R$ 217.982,36. E o passivo, representando simplesmente pelo patrimônio líquido, que é o anterior de 263.502, mais o superávit do exercício de R$ 20.066,93. O 2 é o quadro comparativo do exercício de 2010 com o de 2011, repetindo todos os valores e dando as diferenças que houveram. Pela situação do sindicato, é desobrigado a realizar isso, mas a gente vai de prática como todo ano faz. A parte de receita e despesas, composta por despesas administrativas, as receitas operacionais, contribuição dos associados, foi de 108.500.659,47, contribuição sindical, 119.189,31, rendimento de aplicação, 6.947,61, taxa sobre processo, 9.245,45, aluguel, 2.050, totalizando 264.091,84. Contra as despesas operacionais, 226.247,01. Superávit patrimonial, 19.844,83.
Receitas não operacionais, 237,50. Contra uma despesa não operacional de 15, totalizando superávit do exercício de 20.066,93. Origem e aplicação dos recursos. A origem nós tivemos lá o superávit do exercício, mais um aumento do ativo imobilizado, totalizando 19.117,93. A parte da variação patrimonial, que é o ativo circulante inicial, menos o passivo inicial, dando um total de 40.663,69. Ativo circulante final, passivo circulante final, menos capital circulante líquido final. Dá um total também de 19.117,93. A mutação do patrimônio. A mutação que houve foi só o superávit do exercício, que é de 20.066,93. O patrimônio do sindicato hoje, ele é de 283.569,58. Então faça o O orçamento para 2011, nós tivemos, só para o exercício de 2010, de 39.190, foi orçado 39.000, quer dizer, superou R$190. Na parte de mensalidades, foi orçado 110 e recebeu 108. Ou seja, deixou de receber em relação ao orçamento de 1.340. Contribuição sindical, foi orçado 60.000, recebeu 119.190. Ou seja, superando 59.190. Aluguel, orçado 2.200, recebeu 2.50. Rendas financeiras, caderneta de poupança, orçado 2.300 e recebeu 6.940. Outras rendas, orçado 15, recebeu 9.240. Dando um total de superior ao que rendeu, ao que orçou, de 56.770. Despesas. O pessoal, 69,600, foi orçado 77,190, gastou 69,685,60. Assim discriminado. Material de consumo. Foi orçado 19.810, recebeu 15.070. Serviço terceiro. Passa mais. Orçado 124.500, gastou 141.504. De equipamentos, orçado 7.000, gastou 949. Esse é o balanço orçamentário. Agora vamos para o orçamento de 2012. Orçamento para 2012. O que nós
é o orçamento de 2011, com as receitas de despesa. Peraí. Bom. O orçamento para 2012 tem uma sobra de 2011 de 59 mil. Mensalidade foi orçado 120 mil. Aluguel 2.400. Contribuição sindical 70 mil. Renda de vendimento de poupança orçado 4 mil. Outras receitas, reserva de contingência 15 mil reais, totalizando o orçamento para 2012 de 270.400. E as despesas do pessoal, 72.390. Material, 26 mil. Serviços terceiros, 165.010. Bens móveis, repetiu, 7 mil. Totalizando 270.400. Bem, gente, em síntese, a prestação de contas é isso aí. Se tiver alguma dúvida, então vamos passar para o presidente do Conselho Fiscal ler o seu parecer. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, aqueles que saíram de distância para vir participar dessa Assembleia, e cumprimentar senhores e senhoras, cumprimentar o presidente em nome da diretoria do Sindiagre. Gostaria de agora o parecer do Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, Sindiagre. Assembleia convocada para apreciação e prestação de conta do referente exercício de 2011 do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público do Estado de Goiás, Sindiagre. Os membros do Conselho Fiscal do Sindiagre, composto pelos Francisco Cabral Neto, João Batista Bernardes, Claudinor Tomás Severino, ao 27 de mês de janeiro de 2012, às 14 horas, na sede do referido sindicato, se reuniu em caráter extraordinário para analisar e dirimir sobre a prestação de conta do exercício de 2011. Examinando o balanço patrimonial do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, Sindiagre, levando em 31 de dezembro de 2010 as demonstrações do resultado do exercício das mutações do patrimônio líquido das origens de aplicações de recursos, bem como o balanço orçamentário correspondente no exercício fim daquela data orçamentária para o exercício de 2012, elaboradas sob a responsabilidade administração da nossa responsabilidade e de expressar uma opinião sobre essas demonstrações. Nossos exames foram conduzidos de acordo com os princípios fundamentais e compreenderam avaliações das práticas administrativas adotadas pela administração do Sindiagre, bem como apresentação e demonstrações contábeis e orçamentárias tomadas em conjunto. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis e orçamentárias referiram e adequadamente a posição do patrimônio financeiro do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, Sindiagre, e o resultado de suas operações correspondentes ao exercício de 2011 estão de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, geralmente aceito e aplicado com conformidade em relação ao exercício anterior. Recomendamos à Assembleia a aprovação da referente prestação de conta. Goiânia, 27 de janeiro de 2012. Francisco Cabral Neto, membro. Claudinor Tomás Severino, membro. João Batista Bernardes, presidente. Está em discussão e votação o parecer que ora ser lido. Quem estiver de acordo,
fica como está. Quem não tiver, que levante e manifeste. Aprovado. Tendo-se então aprovado as contas do Sindicato do exercício 2011, fazemos então a abertura da Assembleia Extraordinária. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, SINDIAG, de acordo com as disposições estatutárias, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, sindicalizados ou não, ativos e inativos, aposentados e pensionistas, para participarem das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 26 de abril de 2012, quinta-feira, no auditório da Emater, sendo a Rua Jornalista Geral do Vale, número 331, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, sendo que a Assembleia Geral Ordinária terá início às 8 horas, em primeira convocação, às 8h15, em segunda convocação. Já a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no mesmo local, às 9 horas, em primeira convocação, às 9h15, em segunda convocação, respectivamente, com as pautas: Assembleia Geral Ordinária, aprovação e discussão das contas Sindiag exercício 2011. Outros assuntos de interesse da categoria. Assembleia Geral Extraordinária, reforma estatutária, consolidação do estatuto aprovado e outros assuntos de interesse da categoria. Goiânia, 30 de março de 2012, assina o seu presidente, Mauro César Rodrigues. Para dar a abertura oficial desta Assembleia, convidamos o presidente do Sindiag, Mauro César Rodrigues. A partir desse momento está aberto o trabalho da sessão extraordinária da Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás. Convidamos para abordar alguns pontos sobre a ECAM o seu presidente, Hamilton Bento de Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. E cafezinho aí foi forte, né? Foi legal. Pessoal, nós queremos, em nome da KM, agradecer a todos os associados do nosso lado da Caixa e aos não associados que poderão, a partir de hoje, se tornar associado nosso. Temos ali fora uma colega funcionária lá da KM, Italina, que está ali pegando quem se interessa associar lá na KM, pegando a adesão para se tornar um sócio nosso da KM. Ok? Olha, nós queremos agradecer à comissão eleitoral que cuidou da eleição da KM recentemente. Agora, a todos os associados e associadas, né? Essa nossa diretoria que tomamos posse agora no dia 10, é claro que lá a gente não é como o Sindiag, né? Que você tem alguma coisa a mais a fazer lá, a gente tem que simplesmente cumprir o que o nosso estatuto diz, né, que é a lei maior da Caixa, né, da KM, e também o regimento interno nosso. E nós prometemos aqui perante vocês, assim como fizemos no dia da posse, cuidar, administrar, cuidar daquele plano nosso lá de saúde, com zelo, né, com moralidade, com transparência e principalmente com a questão aí ou seja, fazer aquilo que é realmente necessário, que é importante, que seja feito lá. Tá? Lá a situação nossa não é
tranquila. É claro que várias instituições também passam por essa situação. Lá nós estamos trabalhando quase que no limite, tá? No limite nosso, ou seja, o que está sendo arrecadado, quase que 100% está sendo aplicado, investido na saúde. E é claro que nós, como diretoria da Caixa, queremos que todos nós, né, tenhamos saúde. E para que nós tenhamos saúde, nós, independentemente de plano de saúde, nós temos que fazer a nossa parte, até aquelas atividades, aqueles procedimentos, vamos dizer assim, que nós temos que fazer antes de adoecer. Ou seja, cuidar da nossa pressão, para que a gente não tenha um problema de coração, para que a gente não venha a ter um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e assim por diante. E outros procedimentos que é importante que nós façamos, né? Isso é para todos os nossos associados e também para quem não é associado, é importante que seja feito, que nós façamos isso, né? Bom, então eu quero aproveitar essa fala, esse pequeno espaço que foi concedido aqui para nós, da CAEM, lembrar mais uma vez que a colega e funcionária da CAEM está ali fora, Italina, né, para pegar a adesão de quem já foi associado nosso lá na Caixa, que tiver interesse em retornar. Nós estamos aqui convidando, né, chamando vocês para retornar. Quem ainda não foi associado lá da CAEM e se interessar a ir para lá, né, nós estamos também convidando a vocês para ir fazer parte lá do nosso plano. Nós não queremos falar com relação a outros planos, isso não diz respeito a nós, né? Simplesmente eu quero lembrar que esse plano de saúde KM é nosso. Nós é quem criamos esse plano de saúde para nos atender, a nós mesmos. E eu acho, a não ser que realmente as pessoas que não fazem parte de lá, que realmente chegaram a uma conclusão de que outro plano fosse melhor ou é melhor do que ele ter continuado lá. E quem não foi associado lá, nós queremos que seja o nosso associado, o nosso companheiro, para nós caminharmos juntos e trabalharmos juntos na saúde e não na doença. Ok? Muito obrigado então a vocês e podem ter certeza que teremos lá transparência, teremos honestidade, da mesma forma que a diretoria anterior administrou, tocou lá a CAEM, nós também assim prometemos, assim iremos fazer nesse pleito de 2012-14. Muito obrigado a vocês. Passamos neste momento a palavra para o nosso assessor de diretoria neste ano, representando o presidente, Dr. Juscelino Borges Carneiro. Bom, gente, meus respeitosos cumprimentos, bom dia a todos, senhores e senhoras. O senhor presidente e a diretoria da Emater estão viajando para Brasília porque o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola instalou uma representação em Brasília, o diretor-geral estará hoje e a diretoria da Emater vai ter uma audiência porque é uma instituição internacional de credibilidade e de alto interesse do interrelacionamento nosso com eles. Por isso, senhor presidente, não pode estar aqui, nem a diretoria, e pede as escusas, mas, de antemão, nós devemos dizer que o presidente fez questão, o presidente Mauro do sindicato, o presidente da CAEM, demais colegas e sindicalistas que aqui estão, também sou, o presidente mandou que se reafirmasse que a lógica dele e a lógica da diretoria da Emater é a de sempre conversar com as partes. Porque ele entende que mesmo que em algum momento os interesses da instituição estejam andando em uma direção e as do sindicato em outra, mas de qualquer maneira ambas tendem a andar em paralelo e tendem a encontrar
em algum ponto. A luta é pelo encontro. Como duas paralelas se encontram no infinito, a ideia do presidente é que, mesmo com os tropeços, as ideias, os interesses do sindicato e da instituição se encontrem no infinito. Porque a instituição não sobrevive sem os seus servidores. Por outro lado, os servidores também precisam da instituição. Então, interesse comum é o interesse institucional. E é nessa perspectiva, presidente Mauro, que o presidente da Emater mandou que as reivindicações tiradas daqui podem, e ele está disposto a discuti-las e encaminhá-las dentro daquilo que for possível, em conjunto com o sindicato. Então, com isso fica claro de que há uma predisposição de diálogo franco, construtivo, de uma diretoria que assume e está lutando para construir, diante das dificuldades que todos conhecem, e algumas já colocadas aqui pelo presidente, em matéria de autarquia. É bom que se recorde, apenas à guisa de lembrete, de que com todas as dificuldades, nós temos tido avanços. E vamos continuar avançando. É bom lembrar que temos problemas, como o presidente disse aqui, macroproblemas. Temos descompasso entre categorias dentro da mesma instituição, o presidente já colocou isso aqui. Temos macroproblema na área salarial. Temos macroproblema na questão de recompor o quadro quantitativo e qualitativo da instituição. São macroproblemas que estão na perspectiva e na momentânea de luta da diretoria. Mas também é preciso reconhecer que esforços têm sido feitos e resultados existem. Assim, nós poderíamos elencar. Estamos aí com a questão de abastecimento resolvida. Já em andamento pela diretoria ações para recuperar as próprias sedes de nossos escritórios. Está sendo negociado o concurso público para a reposição de pelo menos cerca de 400 servidores entre a área técnica e administrativa. Está sendo montado para esse ano um programa de atualização profissional para nós, para todos os servidores, da área técnica e da área administrativa. A diretoria está lutando para recompor parcialmente a sua frota. Não é uma questão fácil, porque todo mundo sabe da situação do Tesouro do Estado aí, sem entrar em detalhes, mas que a Emater, com seus recursos, que aliás vem contando com o apoio irrestrito de todo o seu corpo profissional no interior, tem conseguido melhorar a sua captação própria de recursos. E com isso, com seus recursos próprios, que ela vai lutar para trazê-los de volta e reaplicá-los em benefício, está lutando e tenho certeza que vamos conseguir também melhorar a nossa frota. A questão de áreas está em andamento, bem resolvida. O fundo rotativo para facilitar os trabalhos no interior já está negociado e assentado. Na semana que vem estarão aqui senhores regionais e assessores justamente para discutir com a área específica a viabilização pragmática desse fundo. E
acima de tudo, nós temos um compromisso que não é da diretoria, é um compromisso nosso, porque a instituição vive não só em função da diretoria, mas ela vive em função de cada unidade local sua, de cada unidade regional. É lá no município que estamos, e é lá que temos que provar para os poderes constituídos, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, de que a instituição é presente e faz jus aos anseios da sociedade e aos compromissos que essa mesma sociedade fez. Então é preciso que cada um de nós cobremos, e aí o sindicato é legítimo, mas é preciso que cada um de nós também tenhamos aquilo que o Jean-Jacques Rousseau falou, o contrato social informal com a sociedade local. Lá está a minha cara, a cara do colega local. E por isso, nós temos que, através dos nossos planos de trabalho, local e regional, demonstrar para as autoridades constituídas locais, entendeu? O nosso propósito de trabalho, e também mostrar para eles os resultados de nossos trabalhos. Porque só assim nós criamos, na estrutura hierárquica dos poderes constituídos do Estado, força para reivindicar, capacidade de mobilização e sustentação para o próprio sindicato reivindicar no âmbito do Estado, do governo do Estado, os nossos interesses. Se o poder legislativo do Estado, do município e o executivo deporem positivamente a favor das nossas unidades locais, estarão depondo a favor da instituição como um todo, estarão depondo a favor das reivindicações do sindicato. E assim far-se-ão correntes positivas e ascendentes. O contrário, se essas pessoas se colocarem negativamente em referência a nós, lá nas unidades, nós teremos um ciclo vicioso, descendente e caótico. Então, companheiros do sindicato, senhor presidente, a expectativa da diretoria, do presidente, é que o diálogo e a audiência das partes, com respeito a cada integrante, juntos todos, hão de contribuir e construir essa instituição que nasceu das dificuldades que os senhores conhecem e que vive ainda muitas dificuldades, mas que não cabe a nós, não temos o direito de ensaiar as armas, mas muito pelo contrário, de lutar, porque lutando por essa instituição, estamos lutando pelo nosso momento atual, pela nossa autossustentação, pela nossa autoestima e pelo compromisso que temos com a sociedade. E estaremos garantindo também a nossa subsistência, porque a maioria de nós, para não dizer talvez 100%, depende desse emprego, depende desse salário para sobreviver. E assim hemos de construir a instituição. E, senhor presidente, eu encerraria essas palavras dizendo que a pauta de discussão de interesse que está de sair daqui, o senhor presidente, a diretoria está disposta a dialogar. Sempre no lema, e vem aqui à tona agora uma expressão latina que diz o seguinte: aude autor altera pares. O mundo, a tradução literal é preciso ouvir as partes, ou seja,
O mundo, em outras palavras, o mundo só se constrói via diálogo, via paz. E esta é a lógica, senhor presidente, da diretoria. Muito obrigado. Passamos neste momento a palavra para o diretor jurídico do Sindiagre, Giovano Bortolotti Xavier. Bom dia a todos, companheiras, companheiros. Cumprimento de coração a todos os servidores em nome do nosso presidente do Sindiagre, Mauro César Rodrigues, e parabenizo aqueles colegas aqui do Central que estão presentes, porque nós sabemos que tem pessoas que às vezes a sala dele é do lado desse auditório e nem aqui não vem. Parabenizo a todos os colegas que levantaram cedo ou que ontem já estavam em Goiânia para participar dessa assembleia, vindo de todo o rincão de Goiás. Pessoal, meus sinceros agradecimentos por essa participação. Essa participação que é marcada nessa assembleia, essa assembleia que não é um bate-papo, mas sim um cumprimento do nosso ordenamento, do nosso estatuto, que prega e que está definido que ano a ano deveremos prestar contas aos nossos sindicalizados, dos nossos feitos e das nossas contas. Meus amigos, o primeiro assunto que eu vou abordar trata-se da questão dos técnicos. Quando eu falo técnico, eu estou relacionando o técnico auxiliar de desenvolvimento rural, assistente de desenvolvimento rural e analista de desenvolvimento rural. Eu teço a todas as etapas que neste momento estão passando, eu diria, uma tragédia em seus vencimentos, que aderido a em 2006, aderiram a esse fracassado plano de carga e salário, e está aí o exemplo hoje do desastre que foi, aonde antigamente se falava que o administrativo nível médio no interior ganhava igual ao técnico agrícola. Hoje o administrativo nível médio no interior ou aqui no central ganha mais do que o técnico agrícola, o nível superior, como bem colocou o Mauro, tá? Essa anomalia ela partiu, muitos às vezes têm me ligado, eu tenho esclarecido, mas muitos aqui podem não ter esse conhecimento. Essa anomalia partiu do apagar das luzes, sem uma análise técnica, sem conhecimentos técnicos, ou às vezes por politicagem, tá? O que trouxe no futuro, ou no presente que estamos vivendo, tá? As duas leis, 17094 e 17098, que mudaram as leis, alteraram as leis 15679 e 15675 da agricultura e da agência rural, mostram o desastre que foi, aonde sobre a progressão, os técnicos ficaram por fora como gratificação, enquanto que os administrativos inserem no vencimento contratado, inserem lá o anuênio, agora o quinquênio, e o salário vai lá para cima, enquanto que os técnicos não há essa incidência. Qual o trabalho que o Sindiagre tem feito? O Sindiagre, juntamente aí com o Dr. Guilherme, o Giovano, o Zé Antônio, o Douglas, nós tivemos no Conselho de Políticas Salariais do Estado de Goiás, aonde levamos essa demanda, no qual lá estavam vários gestores presentes, aonde a secretária executiva convocou lá imediatamente vários gestores para nos ouvir. Esses gestores estavam perdidos, não
sabiam nem para onde iam, o que estava se tratando. O tanto que eles não perceberam o desastre que foi no plano de carga de salário e no salário dos técnicos. Você entendeu? Eu gostaria de ressaltar, meus amigos, que da mesma forma o Mauro levou essa dificuldade para o Giuseppe Vec, numa reunião na escola de governo, que ele, ao apagar da luz, convocou os sindicatos. Você entendeu? Sem colocar pauta, sem colocar nada, simplesmente para ir lá tomar um café da manhã com ele. Coisas assim, ilógicas, porque teria que sim tratar de tudo o que está acontecendo em relação aos servidores públicos, e que não trata, e que foge. Meus amigos, está ali na entrada. Eu quero pedir o apoio dos administrativos. Tem um abaixo-assinado que nós vamos levar para o senhor governador. Mas nós não queremos chegar lá no palácio e protocolar, não. Nós estamos fazendo uma estratégia com pessoas para que chegamos ao próprio governador no olho dele e mostramos a realidade do que está acontecendo com os técnicos. Tá? Mostrar para ele a verdadeira tragédia que deixaram nesses órgãos públicos. Por que isso, pessoal? Por que isso? Porque hoje estão cobrando plano de metas. Como é que se cobra plano de metas para técnicos desmotivados? Como é que se cobra metas de quem não tem estímulo? Porque o principal ponto está no bolso do trabalhador. E é isso que não é valorizado. Porque estamos desde o ano passado argumentando, expondo, e parece que as portas estão fechadas de todos os pontos, pessoal. Então, esta carta que vocês estão assinando, de uma forma ou de outra, ela vai na mão do governador, ela não vai ser protocolada, não. Vocês vão ver ela com a assinatura do governador. Nem que for na Cochigina que estiver inaugurando alguma coisa, ou em qualquer outro lugar, nós vamos estar lá com essa carta. Meus amigos, ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa, em segunda e última votação, o aumento salarial. Esse aumento salarial, não venham vocês por aí achando que é bondades, porque para mim isso aí significa pacotes de bondades, porque a perda que nós já tivemos nesses 5 últimos anos são perdas irreparáveis e que jamais nós vamos conseguir reaver. Eu diria para vocês que fazem o cálculo, pegando de 2000 para cá, para vocês verem em relação. Eu tenho um amigo do TRT, ele é servidor de nível 2º grau. O salário dele é 3 vezes mais do que o meu, nível 2º grau. Tá? Então, esses últimos anos, analisa, eu não estou querendo colocar o órgão federal, não. Eu pego da própria CEPLAN, que o plano de cargo de salário deles é diferenciado dos nossos. O nosso é um lixo, meus amigos. E é aqui nesse momento que eu quero conformar, eu quero suplicar a todos, porque o Sindiagre, às vezes, é taxado assim, ó. O Sindiagre é o Mauro, é o Giovano, é o João Ednilson, é aquela diretoria que está lá. Não, os Sindiagre são todos vocês. Pela oportunidade que eu já vi de colegas nossos ter um acesso livre ao vice-governador, a deputados, tem colegas nossos que têm acesso a prefeitos. É o momento, meus amigos, é esse, de nós unirmos forças nesse interior e virmos para Goiânia suplicar por essa categoria que tem sido massacrada há anos e anos. Meus amigos, as diferenças dos planos de cargos e salários foi uma conquista agora. Tinha lá promessa, tinha lei que ia pagar e nunca foi pago. Entramos na justiça, doutor Valmir está aí, eu quero parabenizá-lo. Já em primeira instância foi julgado procedente. Mas sabemos que uma ação judicial ela passa por todas as etapas. Ela tem um
segundo grau de jurisdição, aonde ainda vai ter os recursos proporcionados aí pelos nossos procuradores. Doutor Guilherme sabe disso, que hoje quem defende a agência é a Procuradoria, tá? Defende os interesses do Estado. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês, conclamar, vocês são a força do CIDIAG. O CIDIAG é um corpo, são todos nós. Meus amigos, gostaria de colocar a todos vocês que o plano de cargos e salários está aí, escrito, foi um desastre. Qual que era o caminho? Qual que seria o caminho para o salvamento de todos nós? Seria um plano novo para a agência Emater, já que ela nasceu de todos os resultados prejudiciais, que vem agora um plano novo e resgate a gratificação incorporada que nós perdemos, certo? Do anuênio, que agora virou o quinquênio, nós sabemos que se estivéssemos nos nossos anuênios, nós estaríamos aí com 10% a cada 5 anos, ao invés dos 5%, e que nós estamos, meus amigos, já aproveitando esse gancho, mencionando que o parecer jurídico da Emater foi desfavorável. Nós estamos fazendo um estudo, o doutor Palmeiro está acompanhando isso, nós estamos fazendo um estudo para que o nosso anuênio seja 10%. Ah, mas tem a legislação tal, tem isso, tem aquilo, não me interessa. Nós represamos o nosso anuênio, aonde recebíamos 2% ao ano. Multiplica por 5 anos, isso teria que estar com 10%. São perdas, são direitos tirados do trabalhador, que jamais, se a gente não unirmos aqui dentro e partirmos para uma luta, jamais vamos conseguir. Eu gostaria de colocar um outro assunto, meus amigos, para encerrar a minha fala e sentar aqui para o debate, para o que precisar, pelos questionamentos. Ultimamente eu passei num concurso de meritocracia para ser o gerente administrativo da Emater. Mas aqui quero dizer para vocês que eu não morri. Não é porque eu passei num concurso da agência que eu vou defender interesse de agência, não. Eu pedi para filmar isso aqui, do que eu estou falando. Eu não estou aqui para ser babaca de ninguém. E não estou aqui para fazer as vezes de ninguém. Eu estou aqui para defender os trabalhadores. E sei também, meus amigos, que estando defendendo você, eu estou me defendendo. Porque é o meu salário também que está em jogo. E é por isso, meus amigos, que ao encerrar, eu conclamo e suplico a todos vocês para unirmos essas forças e partirmos para uma luta desigual, mas que sabemos que é na história. Muitos pequenos têm vencido pela garra e pela honestidade e pela vontade. Um grande abraço a todos. Parece que está tendo uma repercussão porque houve um envolvimento de entidades que lutam e é o seguinte, nós fizemos uma ação, o Alípio sabe disso, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles pagam para os técnicos de nível superior, agrônomo e veterinário, e as outras categorias também conseguiram isso, né, porque pela lei de 8 salários mínimos. E nós entramos aí junto
juntamente articulamos com o Sindicato dos Veterinários, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato com o Conselho Regional de Engenharia e o Conselho de Veterinária, foi articulado um trabalho para levar ao governador, e nós já conseguimos a adesão de 2 secretários, que é o secretário de Infraestrutura e o secretário de Agricultura, de levar ao governador a promessa que ele falou, certo, no CREA, antes das eleições, que é pagar o piso salarial para o engenheiro. E isso nós levamos pela lei, que seria dos veterinários e engenheiros, agrônomos também. Logicamente, a gente sabe muito bem que quando acontece isso aqui dentro de uma categoria, as outras categorias também serão beneficiadas, porque o técnico agrícola recebe 60% do técnico de nível superior, automaticamente isso aí é estendido às outras categorias. É um trabalho que nós estamos fazendo, que talvez a gente consiga mais uma vitória, porque o governador vai ter que atender as reivindicações, as propostas dele antes das eleições. O balde foi aqui na frente o nosso analista e consultor sindical, o Baldo Barbosa. Não, o sindicato tem. Eu vou voz aqui. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer aqui uma abordagem rápida, porque a minha ideia o que é? O sindicato, ele recebeu vários e-mails, sugestões, observações e comentários sobre algumas questões e até uma orientação de um juiz trabalhista sobre a questão do estatuto. E o sindicato de vocês, ele tem uma característica que eu até acho interessante. Tem alguns sindicatos que o pessoal pede, quando a gente vai prestar assessoria, não trata muito dessa questão não, essa questão é meio complicada, depois a gente vê como trata. E já a diretoria de vocês, aqui no sindicato, ela tem uma posição diferenciada, que é o seguinte, ela fala assim, escancara, mostra tudo e deixa que a categoria decida. Então eu acho isso extremamente importante, porque isso facilita a discussão e de modo que, de fato, a Assembleia, como foi levantado aqui pelo Giovanni, a Assembleia, porque as pessoas acham que a Assembleia é mais um momento de você estar ali, trocando figurinha, encontrando os velhos amigos. No que diz respeito à Assembleia do Sindiagro, há um dispositivo estatutário que estabelece que no mês de abril tem que se prestar conta, seja das falhas, dos defeitos, seja também dos acertos. Em especial no que diz respeito à questão administrativa financeira, ou seja, aqueles que contribuem, colocam lá o seu dinheiro, têm o direito de saber como ele está sendo aplicado, né? Então acho que essa é uma questão. A segunda questão é que vocês têm uma assembleia só por ano, então isso faz com que neste momento que tem assembleia, todos os assuntos pertinentes à categoria sejam colocados por uma questão de economia, né? Porque a gente sabe, tem pessoas que vêm aqui para a Assembleia que são custeadas pelo sindicato. O sindicato faz aquele ressarcimento. Um edital tem que ser publicado, é pago, tem que ser colocado no jornal. Então se aproveita este momento para de fato colocar todos os assuntos. E por último eu queria colocar aqui para vocês que o estatuto, o que ele é? Ele é um instrumento que vai se adequando de acordo com a realidade da categoria.
De acordo com o que muda o perfil da categoria, de acordo com o que muda a realidade da categoria, o estatuto vai se adequando. Então, na verdade, são 3 questões. Uma é uma questão mais, não é uma questão de conteúdo, que seria isso aqui. O Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás, SINDIAG, é uma entidade sem fins lucrativos. Por que essa incorporação dessa expressão? Por que incorporação? Um juiz levantou para a assessoria jurídica, para o diretor jurídico, que no sindicato não havia esse dispositivo legal. Isso aqui tem o que consequências práticas? Primeiro, diz respeito à questão das custas processuais. Ou seja, o sindicato, a se movimentar, ao propor uma ação que representa os interesses coletivos, em tese, ele não precisaria pagar as custas como os demais. Então isso quer dizer o quê? Fica mais barato para todo mundo, e aqui eu acho que não tem ninguém que está colocando fogo em dinheiro. Ou seja, se fica mais barato as custas e isso não é um inibidor para que se propõe a ação, isso aqui tem um aspecto importante. Uma outra questão, o SINDIAG custeou, fez 2 cursos no que diz respeito à meritocracia. O que aconteceu naquele momento? O sindicato assumiu os honorários daqueles profissionais que foram lá fazer a exposição. Se tivesse esse dispositivo no sindicato, o sindicato poderia fazer um convênio, poderia fazer um acordo com alguma instituição que pudesse reproduzir o custo para os filiados. Isso, consequentemente, aquele dinheiro que o sindicato utilizou para pagar os professores, ele poderia cambalar, ele poderia conseguir via outros instrumentos, fazendo convênios. Uma outra questão também que diz respeito a isso aqui é um projeto da diretoria jurídica, que era aqueles cursos, vamos dizer assim, de formação específica, onde poderia contratar terceiros, uma escola, um curso jurídico, para que ele pudesse, no momento onde se estivesse discutindo a questão do plano de carreira, a promoção daqueles quadros, o que isso poderia fazer? Poderia se dar esse curso e, consequentemente, isso poderia ser custeado por outras instituições, inclusive pela própria Emater. Nós temos aqui o representante da instituição, né, está representando aqui o secretário, o presidente da Emater, né, o presidente. Então poderia ter um convênio com isso, com briga própria para resolver essa questão. As outras 2 questões diz respeito ao quê? O sindicato, ao se fazer o estatuto, ele estabeleceu no seu ordenamento, que é o estatuto. Eu estou falando aqui rapidamente, por quê? Porque depois de fazer essa exposiçãozinha rápida, o que nós vamos acontecer? Nós vamos abrir para que as pessoas possam se manifestar. Aí, consequentemente, nós vamos discutir o que for polêmico, ou vamos, inclusive, não discutir. Uma outra questão que diz respeito, o seguinte, o estatuto, ele é um estatuto restritivo no que diz respeito às candidaturas para as eleições.